E aí, pessoal, então vamos lá. Bom, então não é incomum que vocês ouçam essa queixa aqui. Eu estou muito cansado. Como queixa principal, ok? Já aqui entre aspas, porque foi a palavra do próprio paciente. Então, não é incomum que você encontre no ambulatório, né? Uma queixa de cansaço. E um erro comum é que vocês façam a tradução desse cansaço como astenia ou fadiga. Aqui vale um parênteses aqui. Historicamente, astenia seria um cansaço mental e fadiga um cansaço mais físico, ok? No final das contas, a gente acaba usando astenia e fadiga como sinônimos. Então não tem nenhuma preocupação de usar um termo ou outro, porque atualmente elas acabam sendo sinônimos, ok? Então tá. Então é muito comum que vocês traduzam muito rapidamente o cansaço como astenia e fadiga. Porém, como já citado em outras ocasiões, por exemplo, na aula de tontura, a forma como o paciente descreve o sintoma pode ter significados diferentes. E aí, quando eu falo significado na linguagem fisiopatológica, na linguagem médica, cansaço pode ser outra coisa que não astenia e fadiga. Cansaço pode ser sonolência, pode ser um problema de um paciente que não consegue dormir. Cansaço pode ser depressão do humor, pode ser tristeza, pode ser um outro nome que se dá para tristeza. E cansaço pode ser dispneia. E ele vai usar a mesma palavra cansaço para coisas muito diferentes. Hoje a gente vai falar basicamente de astenia e fadiga. Como é que você faz, como é que você organiza mentalmente a entrevista de um paciente cuja queixa seja astenia e fadiga, cuja queixa principal seja astenia e fadiga, ok? Bom, essa queixa é muito comum, muito comum. Então, vocês já devem ter visto elas várias vezes nos ambulatórios de assistência primária, né? Nos postinhos de saúde, postinha na minha época, né? Hoje é UBS. Nas UBS, vocês vão ver que essa é uma queixa muito comum. Muito, muito, muito comum. E se a gente for pensar nela como a expressão de um outro problema, a gente tem como causas possíveis. Vamos falar um pouquinho de causa para a gente. A gente tem como causas possíveis, na maior parte das vezes, causas psiquiátricas. Um, é, é uma queixa muito comum e, comumente, a astenia e fadiga ela é um sintoma de um transtorno psiquiátrico, na grande maioria das vezes. Numa, numa proporção menor, eu tenho causas, a gente chama de causas orgânicas, tá? Ou não psiquiátricas. Ah, diferentes estudos vão ter valores diferentes. Eu vou usar uma referência que eu encontrei no livro de A História Clínica dos Sintomas.
diz que um quarto, pelo menos, dos pacientes com fadiga, queixa principal de fadiga, tem causas orgânicas. Ok? Ahn, eu sempre digo que as causas psiquiátricas, elas podem ter, relativamente, lógico, um atraso diagnóstico, mas as causas orgânicas causam muito mais dano, um atraso diagnóstico. Então, quando a gente está investigando um paciente com astenia e fadiga, a ideia é que a gente procure, inicialmente, a presença, a possibilidade de causas orgânicas primeiro, e deixe o diagnóstico psiquiátrico como um diagnóstico de exclusão, ok? Lógico. Isso, eu tô falando isso para quem tá começando a investigar agora, né? Lógico que algumas doenças psiquiátricas, elas podem ter urgências e o atraso do diagnóstico de doenças psiquiátricas pode causar grandes danos ao paciente, ok? Mas, entre um e outro, mentalmente, eu acabo fazendo uma investigação de causas orgânicas antes de eu pensar que o paciente tem uma doença psiquiátrica, tá? Mesmo que na investigação eu imagine que seja depressão ou ansiedade, eu sempre vou buscar as causas orgânicas primeiro, até porque as doenças orgânicas podem coexistir com as doenças psiquiátricas, então a gente tem que estar atento a isso. Bom, independente se é psiquiátrico ou orgânico, o diagnóstico diferencial aqui é super extenso. Não dá para falar na aula de hoje, uma aula que pretende ser de alguns poucos minutos, todas as causas possíveis de dispneia, todas as causas possíveis de astenia. Não dá. São muitas causas. Astenia ou fadiga é um sintoma muito inespecífico para um sistema orgânico ou para um mecanismo de doença específico. Então, muitas diferentes doenças, distúrbios causam astenia e fadiga. Não é à toa que quando um paciente apresenta um segundo sintoma e esse segundo sintoma é mais específico, eu acabo utilizando esse sintoma como o sintoma principal. Então, se o paciente se queixa de fadiga e de dispneia aos esforços, eu vou pensar que não é um paciente com fadiga acompanhado de dispneia aos esforços, mas sim um paciente com dispneia que se associa a um sintoma secundário, que seria astenia. Por quê? Porque dispneia aos esforços é um sintoma muito mais específico de um sistema orgânico do que a fadiga. Ok? Beleza. Então, a gente tem essa ideia inicial. Bom, então a gente vai, para continuar aqui, a gente vai então fazer a HDA desse cansaço. Ok? Então, na HDA, eu vou fazer a exploração semiológica do sintoma fadiga. Ok? É, é, como fadiga é um sintoma muito inespecífico, aliás, não só para fadiga, tá? Para qualquer sintoma, lógico. A primeira pergunta é sempre aberta. Então, a primeira pergunta é: me fale como é o seu cansaço. Ok? Ah, Essa, essa pergunta, me fale como é o seu cansaço, está muito relacionada a tentar perceber se há sinais de uma dessas três outras possibilidades aqui: dispneia, depressão ou sonolência, né? Na forma como o paciente descreve os sintomas. Então, esse seria. é, você é, investigaria
com que termos o paciente caracteriza o cansaço. Então, essa caracterização, se a gente fosse usar o Sócrates, Sócrates, é aqui, ó, né? A caracterização ou qualidade. Então, a forma como o paciente, a palavra que o paciente usa para caracterizar o sintoma é importante na investigação, ok? Bom, isso. Aí, a gente tem coisas muito importantes nessa investigação. Uma delas é o início, ok? Então, perguntar como começou o cansaço eu não estou atrás simplesmente das questões temporais, mas qual foi o contexto de vida do paciente que se queixa de fadiga, tá? Em que contexto de vida esse sintoma apareceu? Por exemplo, ele pode contar que ele começou esse cansaço há uns 3 meses atrás. Ele trabalhava numa empresa, ele foi mandado embora 3 meses atrás, e aí naquele período que ele estava distribuindo os currículos dele, ele começou a sentir esses sintomas. Esse contexto dá pista de que talvez a demissão, o estado de desemprego do paciente esteja presente como explicação de por que o paciente está astênico, fadigado. Ok? Então, é, é muito importante aqui, nesse contexto de vida, você buscar pistas psicossociais. Ok? Pistas psicossociais. Aspectos psíquicos e sociais que podem estar envolvidos. Então, o contexto de vida do paciente é muito importante aqui, nesse início de investigação. Outros Outra pergunta importante é as associações com outros sinais e sintomas aqui, ó. Tá? Essas sinais e sintomas associados. Esse talvez seja um dos mais úteis, porque quando a gente pensa de doença orgânica, o paciente apresenta fadiga mais um outro sintoma que vai me ajudar a dizer onde é que está o problema. Tá? Então, vou dar um exemplo. O paciente está com fadiga e febre há uma semana. Bom, é uma doença febril aguda, há uma semana, junto com fadiga. Fadiga faz parte da síndrome febril. Eu vou buscar, então, uma causa infecciosa. Ok? Então, o sintoma e o sinal que acompanha a fadiga me ajuda a pensar aonde é que está o problema. Tá? Então, talvez seriam as principais pistas de causas orgânicas que explicam os sintomas do paciente. Ok? Beleza. A localização do cansaço acaba não funcionando. A irradiação do cansaço também acaba não funcionando. E aí vem a questão temporal. Então, lógico, eu vou querer saber a duração dos sintomas, né? Há quanto tempo, quando começou, o início aqui, mas também quando começou. E aí eu vou ter uma ideia de se é uma, uma fadiga crônica ou se ela é aguda, ok? E além disso, dentro do tempo, quanto tempo está sentindo, como esse cansaço se comporta nesse tempo. Ah, então tem períodos de melhora, períodos de piora, ou então ele está cada vez pior, ou amanhã é o tempo inteiro cansado, ou não, amanhece descansado, mas aí final do dia está acabado. Então, como se comporta no tempo o sintoma, ok? Além da duração
o comportamento temporal do sintoma? Será que seria isso? Como é que ele se comporta? Será que existe isso? Mas vocês entenderam, né? No tempo e espaço, com relação à intensidade dos sintomas, como tá pior, tá melhor, volta a piorar, some, ok? Ok. Outro sintoma importante são os fatores de exacerbação e alívio. Aqui, muito mais importante, exacerbação e precipitação, né? Essa precipitação está muito aqui como começou, mas o que que piora? Então, geralmente a fadiga de causa orgânica está relacionada à atividade física. Não atividade, eu não estou falando atividade física aqui como esporte, tá? Ao esforço físico. Ok? Então, por exemplo, o paciente está até bem. Aí ele vai ajudar a mãe a lavar o banheiro. Porra, ele termina de lavar o banheiro, tá acabado. Ok? Então tá muito piora na atividade física, no esforço físico, ou precipitada pelo esforço físico. Tá? Então o que que piora? Não ter fator de piora, se queixar de fadiga independente do esforço físico, sugere muito fortemente a possibilidade desse dessa fadiga estar relacionada a causas psiquiátricas. Tá? E por último, a severidade. Aqui é qual é o impacto do sintoma na vida do paciente. Lembra das pistas psicossociais? Além das pistas psicossociais como causa, eu quero saber também das pistas psicossociais como consequência do sintoma. Ok? Quais são as consequências na vida do paciente que afeta a vida do paciente? Ok? E aí, quando eu falo vida, na vida de relação dentro de casa, na vida social fora de casa, na vida no trabalho, e aí vai. Aqui é interessante que tem um instrumento que eu costumo falar com vocês, que é ideias, preocupações e expectativas. Eu sempre digo assim, ó, independente da queixa, sempre procura saber o que que o paciente pensa, ideia, preocupação, o que preocupa o paciente e o que que ele espera da consulta, porque você tem uma ideia de contexto pessoal muito mais bem direto. Na entrevista, prestar atenção em como o paciente fala e os termos que ele fala, você consegue perceber logo essas pistas espontaneamente. Mas se elas não aparecerem, pergunte: o que que você pensa que é esse cansaço? Você pensa que é por causa de quê? A gente pode ouvir quais são as ideias dele. Lógico, a gente não vai assumir isso, né? Um erro também muito comum na graduação, no início, quando a gente está aprendendo semiologia, é você assumir a teoria do paciente como verdadeira. Então, o paciente fala assim: ó, eu tô com. Eu vou dar um exemplo que é muito comum, tá? Ah, eu tô com uma diarreia desde anteontem. E ela começou porque eu comi um hambúrguer e eu senti que o tomate tava um gosto meio esquisito. Eu tô achando. Entendeu? O paciente cria uma teoria de que a diarreia dele é uma intoxicação alimentar e você assume aquilo como verdade. Então ele coloca lá na HDA: paciente está com diarreia porque comeu um sanduíche com tomate. Ok. Então, isso é uma ideia do paciente, é importante conhecer, porque às vezes dá pista diagnóstica do que está acontecendo, mas a gente não tem que assumir aquilo como verdade. Ok? Aquilo é uma possibilidade e não uma verdade. Bom, então voltando. Então, a severidade aqui tem a ver com o impacto e as consequências. Muito mais do que a ideia de 0 a 10, que eu poderia até aplicar esse 0 a 10 aqui, eu poderia aplicar porque ela pode aplicar em qualquer sintoma. Eu também quero saber como é que isso afetou o doente diretamente, sabe? Ok. Ahn, bom, aí é o seguinte. Eu acho que é importante aqui, ó, com relação a esses sinais e sintomas aqui, vou fazer uma coisa marcada, que é o seguinte. Ahn, depois da HDA, seria interessante aqui, ó, depois da HDA, a gente fazer uma
revisão de sistemas, ou interrogatório sintomatológico, ou revisão sintomatológica, tem vários termos aí. Justamente porque, se na HDA esses sinais e sintomas eles não aparecem espontaneamente, eu tenho que investigar eles diretamente. E aí eu vou fazer perguntas diretas. Tem tido dor de cabeça? Tem tido febre? Tem perdido peso? Tem tido diarreia? E aí vai, né? E eu faço uma revisão de sistema bastante abrangente. Por quê? Porque esses outros sinais e sintomas, eles vão nos ajudar a identificar a causa orgânica possível da fadiga do paciente. Então, uma revisão de sistemas abrangente é super importante na investigação. Depois disso, procure saber as medicações em uso do paciente. As medicações receitadas pelo paciente, para o paciente e as medicações que o paciente toma por conta própria. Inclusive medicações naturais, fitoterápicos, e aí, vitaminas, e aí vai. Ok? Procure saber. Por quê? Porque uma série de medicações que o paciente pode estar fazendo uso pode ser causa da fadiga. Eu vou citar alguns aqui. Aqui escuro. Então, os analgésicos, opioides, pode dar fadiga. Anticonvulsivantes, alguns deles podem dar fadiga. Alguns antidepressivos podem provocar como efeito colateral, além da depressão ser uma causa de fadiga, alguns antidepressivos também vão dar fadiga. Benzodiazepínicos, ok? Benzodiazepínicos, remédio para dormir, né? Antihistamínicos, antialérgicos, também são possíveis medicações que podem estar envolvidas na gênese do paciente com queixa de fadiga. Ok? Bom, aí das medicações em uso, e aí vem histórico patológico pregresso. No histórico patológico pregresso, eu acho que aqui é importante histórico pessoal de neoplasia. É super importante. Aquelas doenças crônicas todas comuns são importantes a gente ver. Diabetes, principalmente. Ok? E o histórico aqui, não pode deixar de esquecer, o histórico psiquiátrico prévio, um paciente com ver o histórico psiquiátrico com relação a transtorno de humor, transtorno de ansiedade, abuso de substância, histórico de já ter sido viciado em crack, em cocaína, em maconha, ou uso regular, e aí no histórico social também. Eu preciso saber os abusos de substâncias, aqui é importante eu saber o uso de álcool, de maconha, ok? Entre outras substâncias proibidas aí. É, é importante na investigação, tá? E aí, nessa revisão de sistema, para a gente poder fechar, aqui nessa associação, a revisão do sistema abrangente, eu vou deixar citado algumas coisas que podem ser úteis, assim, no raciocínio de vocês, né? Então, por exemplo, o paciente está com fadiga e febre. Então, pode ser doença infecciosa, pode ser doença neoplásica, pode ser doença inflamatória, um, fadiga e diarreia. Se for crônica, por exemplo, pode ser uma doença infecciosa tipo HIV, pode ser uma doença do trato gastrointestinal que produz má absorção intestinal, pode ser doença inflamatória intestinal. Vocês têm dor abdominal, fadiga e dor abdominal. Pode ser um anel abdominal, anel de trato gastrointestinal, pode ser um anel de estômago, causando a dor abdominal. Pode ser também doença inflamatória intestinal.
O paciente pode ter dispneia, fadiga e dispneia. E aí isso pode ser por causa de DPOC, que dá fadiga também. E CC, que dá fadiga também, além da dispneia, né? Perda de peso. Perda de peso. E aí a perda de peso, as causas estão todas presentes na aula sobre perda de peso, né? Infecção crônica, NEL, inflamação crônica, né? Como causas possíveis. Tudo bem. Então você vai fazer uma revisão orgânica aqui de sintomas orgânicos para poder a gente identificar. Mas além disso, você vai fazer uma revisão, vamos dizer assim, psiquiátrica, ok? Então você terá que fazer perguntas. Vamos botar aqui outra cor. Você vai uma revisão de sistema psiquiátrico. Então você vai fazer perguntas diretas sobre sintomas, possíveis sintomas psiquiátricos. Então você vai perguntar diretamente sobre humor, sobre ansiedade, sobre irritabilidade, perguntar sobre alteração de comportamento, sobre anedonia, que é perguntar sobre o paciente está deixando de se cuidar, e aí você consegue perceber no exame físico, né? Se for uma mulher, você vê que ela está mal cuidada, que não tem preocupação em fazer a unha, em usar maquiagem, isso pode ser indicativo de depressão, por exemplo. Perguntar se o paciente ele deixou de fazer coisas que ele costuma fazer e que ele gosta de fazer e que são importantes para ele ou era importante para ele. Então, por exemplo, deixa de sair de casa, deixa de ir na missa, deixa de sair com os amigos, começa a ter um comportamento mais antissocial, não quer sair de casa. Então, essa alteração comportamental aqui, né, está relacionada a isso. Pergunta sobre dificuldade para dormir, dificuldade para se alimentar, alimentar. Perguntar sobre alteração na libido, principalmente diminuição do libido, alteração nas relações pessoais dentro de casa, pessoais. Sobre aqui, ó, preocupação excessiva, preocupações excessivas ou medos excessivos. Okay? Isso tudo é uma revisão de sintomas psiquiátricos que você deve perguntar diretamente, mesmo que o paciente não diga isso para você de forma espontânea. Ok? Bom, eu acho que é isso. Fadiga, então, é um sintoma que está muito relacionado ao que acompanha a fadiga. Fadiga, quando ela vem sozinho, sem tudo negado, muitas vezes a gente pode ficar um pouquinho perdido, mas no final das contas, a gente acaba só com a história clínica e o exame físico, a gente consegue já ter uma ideia muito boa de qual é a causa do cansaço do paciente, tá? Mas eu acho que aqui esses. Deixa eu ver quantos minutos. Urra! Esses 29 minutos foram suficientes para a gente entender como é que é a entrevista de um paciente que tem como queixa principal fadiga. Beleza? Valeu, gente.